Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula da semana passada. A gente vai tentar daqui para frente trabalhar em aulas em sequência, começando e revendo e terminando os assuntos que a gente está trabalhando numa sequência, tá? Então, na aula passada, eu enviei, na aula retrasada, a gente concluiu os seres vivos simples e depois eu pedi para que vocês lessem no livro o capítulo sobre o reino Plantae e o reino Animalia. Que vocês lessem e fizessem alguns exercícios sobre o assunto bem simples, para a gente ir andando junto, assim, falando sobre o assunto e conhecendo esses seres vivos. E hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios, para não deixar nada passar sem rever, assim. Então, a prof vai fazer com vocês a correção daqueles exercícios para vocês retomarem. Eu quero que vocês peguem o caderno e acompanhem, junto com o vídeo, a correção dos exercícios de vocês e refaçam aquilo que não tiver correto, para depois a prof poder concluir esse assunto de uma maneira bem proveitosa. Então, vocês tinham exercícios número 5, o número 8, o número 9 e o número 10 do livro de vocês, da página 90. E vocês mandaram fotos dos exercícios feitos e agora a prof vai comentar a correção com vocês. E eu peço que vocês acompanhem, corrijam os exercícios no caderno de vocês para depois concluir a atividade dessa aula, tá? Então eu coloquei aqui só para vocês visualizarem as respostas, para vocês poderem comparar com a de vocês, para não ficar só no áudio, né? Para não ter que ficar, talvez, ouvindo várias vezes. Eu coloquei as respostas no papel para vocês visualizarem. Então, a gente vai começar pelo exercício 5, assim como a gente fazia na sala. A gente vai ler e comentar para vocês compararem com as respostas de vocês. O exercício 5 dizia que algumas plantas em florestas tropicais, elas não são muito altas, mas elas têm folhas grandes e largas. Por quê? Estava perguntando que tipo de vantagem essas plantas têm em terem folhas assim, nesse tipo de ambiente. As plantas, elas se alimentam através da fotossíntese. E a fotossíntese é realizada num processo químico feito nas folhas, quando as folhas captam a luz do sol. Então, vamos pensar assim, se a fotossíntese produz o alimento e o ingrediente para essa produção é a luz do sol captada pelas folhas, quanto maior a folha da planta, mais sol ela vai pegar e mais fotossíntese ela vai fazer e mais alimento ela vai produzir. Então, essa é a vantagem de plantas nas florestas terem folhas largas e grandes, para que elas possam produzir mais alimento na fotossíntese. E a letra B dessa questão perguntava por que plantas com essas características não são comuns em ambientes secos. Plantas com folhas grandes não são comuns em ambientes secos. Por quê? Porque através das folhas elas fazem fotossíntese, elas captam luz do sol, mas elas também perdem água na evaporação. E se a planta vai evaporar, vai perder água pelas folhas, se ela estiver num ambiente muito seco, como a caatinga, o sertão brasileiro, por exemplo, ela vai ficar no prejuízo, ela vai perder a água que ela tem que guardar, que ela tem que estocar, então não é bom. Então, plantas naturais de ambiente muito seco, elas têm folhas geralmente pequenas, para não perder água. Tá bom? Vamos para a questão 8. As raízes das árvores das florestas tropicais costumam ser superficiais ou profundas? O que vocês acham? Quando as plantas estão numa floresta tropical, ou seja, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, bastante umidade, bastante chuva, várias espécies de plantas e animais vivendo junto. Será que as raízes dessas árvores elas precisam ser bem profundas ou elas são superficiais, ou seja, na camada de cima do solo? Elas podem ser superficiais, gente, porque tem bastante umidade disponível, então elas não precisam ir lá no fundo buscar água. E também nessas florestas, a camada mais
fértil do solo é a camada de cima, porque cai muito o resto de seres vivos e decompõe. Então, os nutrientes estão sempre por cima. Então, essas árvores desses ambientes, elas podem ter raízes superficiais que elas já vão ser suficiente para sustentar a árvore. Certo? A questão 9 fala sobre os anfíbios. A questão 9 pergunta: o que pode acontecer com os anfíbios se eles estiverem em ambientes com pouca água, muito seca ou com seca prolongada? Aí ali na resposta eu coloquei assim, ó: espera-se encontrar muito mais anfíbios nas florestas tropicais do que na caatinga, por exemplo, né, ou no cerrado brasileiro. Os anfíbios, eles dependem da presença da água no ambiente para se reproduzir e, inclusive, para respirar. Eles têm respiração cutânea, através da pele, mas tem que ser pele úmida. A pele tem que estar molhada para ele conseguir trocar o ar com o ambiente. Então, se o anfíbio estiver num ambiente muito seco, ele não vai conseguir respirar e nem se reproduzir, já que ele coloca os girinos, né, os filhotes, na água, porque a primeira fase de vida dos anfíbios sempre é na água. Então, é por isso que os anfíbios não conseguem se adaptar a um ambiente muito seco. E a questão 10 pergunta sobre as aves. Quais características das aves possibilitam que esses animais consigam sair de uma região onde as condições não são favoráveis? Por que as aves conseguem se adaptar e mudar de ambiente quando o ambiente está ruim para elas? Pela presença das aves, das asas e a capacidade do voo, né, pessoal? Então, as aves, elas têm essa adaptação que facilita a convivência dela em vários ambientes de acordo com as condições de cada ambiente, né? As aves são frágeis, normalmente são pequenas, então se elas não tivessem essa capacidade de se adaptar, elas provavelmente morreriam muito fácil num ambiente que ficasse ruim. E elas podendo voar, elas podendo mudar de lugar, elas conseguem retirar o máximo de cada ambiente na época que eles estão bons para elas, né? Certo? Entendido? Eu quero que vocês corrijam as 4 questões de vocês no caderno. E a tarefa da aula de hoje, além de corrigir, e aí eu vou ver quem assistiu realmente o vídeo, quem participou da aula de hoje, quem fez direitinho, eu quero um comentário, aí no comentário de turma pode ser, ou no particular, da sala de aula com a prof, não importa. Um comentário onde vocês vão escrever 2 curiosidades, 2 passagens do capítulo sobre plantas e animais que mais chamou a atenção de vocês. Ou resolvendo essas atividades que vocês tiveram que ler, ou uma resposta dessas atividades. Duas frases que mais chamou a atenção de vocês, uma de planta e uma de animal, enquanto vocês estiveram fazendo essa atividade, tá bom? Nos comentários aí dessa aula de hoje, e aí a gente vai conversar lá sobre as curiosidades desse assunto, ok? Beijão. Tchau, tchau.